Olá, essa daqui é a máquina de costura Singer da linha M3405. Um dos erros bastante comum na hora de fazer a passagem de linha no modelo Singer linha M é passar a linha neste ponto número 1 e depois querer passar neste ponto aqui do pré-tensor para fazer a passagem no ponto 2 para costurar. Esse pré-tensor só tem a função de passar a linha no momento de encher a bobina. Então, para fazer a passagem de linha até a agulha, não se deve passar a linha neste pré-tensor para encher a bobina. Passa primeiramente nesse ponto número 1 e, na sequência, diretamente ao ponto número 2. Essa peça aqui, o pré-tensor, só deve ser passado a linha no momento que for encher a bobina ou carretilha de linha. Outro detalhe também que vejo bastante são pessoas tentando costurar com o aparelho de tensão no ajuste 0. E normalmente o aparelho de tensão no ajuste 0, o que vai acontecer é embolamento e enroscamento de linha na lançadeira. Então o ideal é começar pelo menos do ajuste número 2, aumentando para 3 ou 4, conforme o tipo e a espessura do tecido. O fabricante já deixa aqui uma indicação que, em geral, ajustes entre 3, 4 e 5 são bastante recomendados. Nos testes de costura que costumo fazer, sempre inicio no ponto 3, aumentando em alguns casos para o ajuste 4 ou 5. Tecidos mais grossos como jeans, em geral, necessitam de tensões maiores, podendo chegar a 6, conforme a espessura do tecido. Então, atenção a esses detalhes com relação ao ajuste do aparelho de tensão. Outro detalhe também super importante, que sempre comento aqui, é manter essa alavanca do calcador levantada no momento que for fazer a passagem de linha. Mantendo essa alavanca levantada, os discos do aparelho de tensão ficam aliviados para facilitar a passagem de linha entre eles. Aqui nesse ponto número 3, é exatamente onde está localizado e instalado o aparelho de tensão na parte interna. Então a linha percorre este canal e, com aquela alavanca levantada, a facilidade da linha entrar entre os discos é bem mais fácil e simples. Outro detalhe também bastante comum, que acabo observando em pessoas que utilizam esse modelo Singer da linha M, no caso esse daqui é a linha M3405, mas essas dicas valem para vários modelos da linha M, como 3205, 3505, linha M1605 e muitos outros modelos. É querer igualar todos esses botões no mesmo número. Então a pessoa coloca aqui no número 4, por exemplo, aí aqui quer aumentar para o número 4 e aqui fazer a mesma coisa. Então a pessoa acaba querendo fazer essa combinação de números iguais nos 3 botões e a máquina acaba tendo uma formação de ponto totalmente diferente com relação ao tipo de costura que a pessoa precisa fazer. Então é importante conhecer cada função desses botões, no caso esse daqui para fazer o ajuste de comprimento de ponto, esse botão aqui para acionar os pontos decorativos e zigue-zague, no caso seleção 0, ponto costura reta, e esse daqui para fazer o ajuste da tensão da linha superior. Importante também lembrar que esse botão de ajuste de comprimento de ponto para alguns modelos da Singer M, ele também tem a função, movimentando dessa forma, para acionar a escala S1 e ativar os pontos flexíveis e elásticos desse modelo. Então, quando for utilizar a sua máquina de costura da Singer linha M, observar a função de cada botão e ajustar esses botões conforme o tipo e o trabalho de costura. Outro detalhe também importante é sempre verificar se a bobina de linha realmente é compatível com o seu modelo de máquina de costura da Singer linha M. No caso, a linha M utiliza caixas de bobina toda de ferro, exatamente igual essa daqui, e bobinas plásticas altas. E não esquecer também de passar a linha na mola da caixa de bobina corretamente para que a linha tenha uma pequena tensão no seu funcionamento. Confirme também, no momento que for encaixar a caixa de bobina na lançadeira, essa caixa de bobina deve ser encaixada corretamente para que ela realmente não saia daqui no momento que for começar a costurar. Outro detalhe também bastante importante, para qualquer modelo de máquina de costura, as agulhas para máquina de costura doméstica, um dos lados é achatado desta forma. Esta parte aqui achatada fica voltada para a parte de trás da máquina, desta forma. Encaixe a agulha corretamente no prendedor de agulha. Tenha certeza que a agulha encaixou corretamente até o final, mantenha segurando e agora aperte o parafuso. É importante também tomar cuidado para não apertar demais esse parafuso em excesso, para não acabar estragando o prendedor de agulha na sua parte interna. Se for utilizar chaves de fenda para auxiliar a apertar esse parafuso, verifique chaves de fendas corretas, aperte o suficiente e não exagere, apenas para confirmar que a agulha ficou fixada corretamente. A laçada inicial
sempre deve ser feita de forma manual para pescar a linha da caixa de bobina. Seguindo esse passo a passo que expliquei aqui nesse vídeo, tenho certeza que a sua máquina de costura da linha Singer M vai funcionar corretamente, sem que ocorra problemas de enroscamento de linha, falhas de ponto e demais outros problemas bastante comum em casos de manuseio incorreto. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Obrigado e até a próxima videoaula.